Olá! No Contraponto de hoje, falaremos sobre as propostas para mudar a lei de execução penal e acabar com o regime semiaberto no Brasil. O semiaberto é o regime inicial para condenados não reincidentes, com penas a partir de 4 anos e não superiores a 8. As penas são cumpridas em colônias agrícolas, industriais ou similares, como os albergues. Por falta de vagas, muitos apenados cumprem pena em prisão domiciliar. E para debater este tema, o Contraponto conta com a participação do administrador do Instituto Penal de Novo Hamburgo, César Corrales, e da advogada e uma das coordenadoras do movimento Paz Novo Hamburgo, Gabriela Strebe. Eu queria saber qual é o posicionamento de vocês, vamos começar pela Gabriela, sobre o regime semiaberto. Bom, fazer um pequeno histórico, né? Nosso movimento, então, movimento Paz, hashtag Paz, não é mais Paz Novo Hamburgo, porque ele já atingiu uma dimensão maior do que isso, conta com mais de 45 entidades hoje, e ele veio em decorrência da morte, culminou com a morte de um jovem empresário aqui em Novo Hamburgo, onde, apesar de toda a violência que vinha, né, naquele período, culminou com aquela morte. E aconteceu dessa morte se dar dentro da casa desse jovem empresário, na frente dos filhos e na frente da esposa dele. E quem assassinou esse rapaz, chamado Gabriel, foi um detento do regime semiaberto. Então ali começou uma discussão de que regime é esse, o que acontece, as pessoas normais, não vinculadas ao direito, começaram a fazer questionamento, afinal de contas, semiaberto é o que? Está preso ou não está preso? Né? Então, uma das grandes metas do movimento, que trouxe toda a sua bagagem, seu histórico, é a extinção do regime semiaberto. Nosso posicionamento é que ele tem que ser extinto de um todo por conta das várias repercussões negativas e que vem corroborar com o aumento e o crescimento da violência. Bom, César, e teu posicionamento sobre o regime semiaberto, já como diretor de uma instituição, né, que é responsável pela guarda, né? Sim. Eu trabalho já aqui em Novo Hamburgo há mais de 2 anos no regime semiaberto. Já tive outras passagens em outros presídios também que tinham semiaberto. E essa vivência toda aí me faz, e é certo que não funciona. É um regime que não cumpre com o que está na LEP, né? Por falta de estrutura, por falta de funcionários e pelo simples fato do apenado mesmo não acreditar nesse regime. Então ele se sente, a partir do momento que ele ganha a progressão para o semiaberto, ele já, para ele, está como se estivesse livre. E é esse fator aí que eu acho que é o principal, que o apenado não se sente preso. Então é um regime que não funciona. Falando assim do movimento Paz, que Novo Hamburgo teve todas essas melhoras que teve, se falando de segurança, eu acho que graças a esse movimento, né, que juntou todas as forças de segurança, né, e isso aí eu acho que nenhuma cidade até agora teve, estão tentando expandir isso, eu acho que, né, vai se conseguir fazer isso em outras cidades, né, mas o que tem de melhor aqui é o Paz que conseguiu, através da articulação com todos, né? A gente tem que destacar bastante isso também. Né? Bom, César, eu tenho que fazer uma pergunta bem objetiva. Sim. Com relação aos problemas que tu enfrenta lá na direção do Instituto Penal aqui de Novo Hamburgo. Quais são esses problemas, os principais problemas que tu enfrenta aqui? Aqui é um presídio que é dominado por uma facção, que é a maior facção do Estado. Né? Pouco efetivo, né, funcional. A gente trabalha sempre no limite, né, aí tu não consegue atender todas as demandas, porque o preso, para ti ter poder intimidar ele, né, para coibir as ações deles, tem que ser através da imposição numérica, de agentes, de obrigado ou nós, né, porque senão não funciona. Porque na consciência deles é para subverter a ordem e tudo, é dessa maneira que eles pensam. Então, se tu não tiver um efetivo funcional adequado, né, a gente vai se perder nas menores coisas ali. Tu não vai conseguir fazer uma revista adequada no retorno deles do serviço externo, da saída temporária.
né? Tu não tem uma guarda para cuidar o entorno do presídio. A gente tem as câmeras, mas uma ação de um que passa a ti, arremessa algo para dentro do pátio, a gente não consegue inibir com as câmeras, né? Isso aí tu teria que ter alguém já que controlasse o entorno do presídio, que já tivesse já pronto para evitar esse tipo de coisa. Então tudo esbarra na falta de efetivo, né? O prédio também já não oferece uma estrutura adequada, muros baixos, né, que facilitam tanto para fuga quanto para arremessos. Então são várias Arremesso, coisas. tu falas de materiais ilícitos. Ilícitos para dentro do presídio, que tem acontecido. A gente até pega vários casos que a gente pega, mas sempre vai ter os que conseguem. Sim, até porque o Instituto também está numa zona bem... Hoje... É uma zona, né, central, praticamente central de Novo Hamburgo, né, com o acesso muito fácil, né, por várias ruas, né? Avenidas, né? Sim, grande trânsito, né, de tráfego de veículos. Sim, hoje em dia, eu não sei quando o presídio foi construído, talvez, né, seria uma área mais afastada um pouco do centro, mas hoje em dia o centro abraçou o presídio e hoje não tem como estar ali. Teria que ter uma troca de local também. Bom, Gabriela, hoje está sendo quase consenso em tanto promotoria, dentro do Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública. Não há hoje, dificilmente encontrar alguém no meio judiciário que defenda o regime semiaberto. Por que razão? O que aconteceu? Né? Por que o Brasil precisa acabar com esse sistema aqui? Porque o regime semiaberto ele se mostra hoje como uma falência do sistema carcerário. Tá? O que a gente tem que imaginar? Novo Hamburgo hoje ele tem um presídio estadual dentro do nosso município, que o perfil dele é semiaberto. Não existe lá o fechado. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Então, as pessoas que cometem algum crime, que vão para o fechado, em algum momento dessa pena toda, ela vai ter que regredir para abrandar o regime que ela está, totalmente fechado, para ir para o semiaberto. Por que isso? Porque lá no início, quando se pensou no semiaberto, quando o legislador falou nisso, é a oportunidade que nós estamos dando para essa pessoa, esse indivíduo sair, trabalhar e retornar. Então, o semiaberto realmente é isso. Ele sai para trabalhar, em tese seria isso, e volta para o seu local. Quando a lei de execuções foi criada, se pensou nessas colônias agrícolas. E essas colônias agrícolas no estado, acho que tem duas. A Mariante, né, Corrales, é uma? Não, só tem CPA Mariante agora. Nem existe mais, A Mariante acho que foi a primeira e fechou. Então, hoje, o perfil da sociedade, das cidades se modificou. E, inclusive, o perfil do infrator, né? Aquele cara, do bandido, ele é outro bandido. Ele não é o bandido de 1916 lá. Ele é o bandido hoje de 2016. Então, ele sabe que essa lei é um tanto quanto frágil, no prende e solta, né? Ele sabe que ele não vai ficar muito tempo em cárcere. Ele sabe que o preso tem direito à fuga, né? Ele pode estar lá dentro do presídio querendo fugir, né? Nós que temos que mantê-lo preso, na verdade, é isso. Às vezes, no nosso presídio aqui, se o sujeito está caminhando em cima do muro, e às vezes passa alguém lá na rua, pô, por que não estão prendendo? Não, ele não fugiu, ele está em cima do muro. E o perfil semiaberto, ele não permite que tenha um cara na guarita lá, com um fuzil apontando. O regime semiaberto, pelo fato dele ser mais brando, ele acaba tendo alguns facilitadores para esse infrator, tá? Por que ele se mostra eficiente? Porque todo mundo está vendo que ele não está dando certo. Então, antes do PAS fazer esse movimento, antes dessa união de forças, eu acho que registrava, nós tínhamos lá em torno de 30 fugas por mês. Fugas, eu te disse, do nosso presídio é pula o muro, comete o crime e volta. E isso é um problemaço para a sociedade, porque... Na verdade, é que esse número de 30, 40 fugas eram os que realmente fugiam e não voltavam. Tinha aqueles que ainda saíam e voltavam e não eram contabilizados. Saíam por vontade própria. Não, saíam, pulavam o muro. Sim, fugiam e voltavam. Usavam o próprio Mas eram sistema. fugas. Não, porque na verdade fuga não é que ele volta, fuga, né? Tem que contabilizar. Sim. E esse... Mas eles saíam sem autorização.
Vocês pulavam o muro, nós não tínhamos... No muro, não tinha nenhum tipo de vídeo monitoramento de pessoal, não tinha nada disso, né? Então, a partir desse movimento, que pelo menos as câmeras foram instaladas, tu tem um espelhamento na brigada, dentro do próprio presídio existe, né, os vídeos monitoramento que se falam esses entes. Então, não eliminou 100%, qualquer um de nós passa hoje na frente do presídio com uma sacola, joga coisa lá para dentro, é muito fácil, não existe um tampão de vidro lá que não permite isso, né? Então, funcionalmente, as pessoas têm que entender que não é assim um mar de rosas que a gente pega esse presídio, põe lá no meio da Amazônia com um monte de jacaré e ninguém vai ter mais contato. Não. A sociedade ela tem que entender que essa doença... Até porque a lei vigente agora não permite Não permite mais não permite. isso, né? E esses entes, essas pessoas, nós gostando, não gostando, eles vão voltar para a sociedade. Então a sociedade tem que entender, e o PAS bate muito nessa tecla, que alguma coisa tem que ser feita para isso. Primeiro, crimes de determinados potencial que a nossa lei extinga o semiaberto de todo para que ele fique mais tempo dentro do presídio fechado, tá? Também nós temos uma previsão de que dentro do regime fechado que tenha o trabalho interno. Novo Hamburgo é vanguarda no trabalho. Novo Hamburgo hoje tem uma empresa de calçados dentro do nosso presídio, né, Corrado? Nós temos 2 empresas já. 2 empresas, olha só. Acho que no Brasil são pouquíssimos locais que têm isso. Conversando com a psicóloga e assistente social do próprio nosso presídio, ela diz, olha, eu tenho fila de apenado que quer trabalhar. Entende? Então, ao mesmo tempo que a gente quer que a lei ela fique mais dura, a gente tem que entender que esse preso, esse cara, ele vai voltar para a sociedade. Se a gente não proporcionar, instigar um ofício, que ele tenha alguma profissão, e mais ainda, que ele esteja perto da família dele, porque não adianta a gente abandonar o sujeito lá não sei onde, porque ele vai sair, ele não vai conseguir emprego, ele vai começar a roubar onde ele está. Então, são vários fatores. O PAS, ele quer extinção, mas ele também quer que com políticas públicas muito pontuais e fáceis, como essa das nossas fábricas, a gente consiga dar uma volta nesse marginal. Imaginando assim, ó, que a gente não vai recuperar 100%, porque tem o detento que não quer se recuperar e tem o detento que quer se recuperar. Então, a gente também tem que entender isso. A sociedade acha, nós temos que fazer ele trabalhar. Não, ele não quer. Nem todo cara do semiaberto, né, é verdade. ele precisa sair para trabalhar, ele sai se ele quer. Sim. Bom, tem uma questão também que hoje, parece que isso tanto serve para presídios, né, fechados, como semiaberto e qualquer outra forma, né, de retenção desse apenado, né, a pessoa que está ali aguardando a sua pena. Que é o fato de ter que automaticamente se aderir a uma facção. Né? Hoje, ele chega, se ele não tiver nenhuma orientação, porque, né, tu pode me explicar melhor isso, é primeiro perguntado para ele se ele participa de algum lugar para ele não ficar, de alguma facção, para ele não ficar no lugar contrário àquela facção. E se ele não tem uma facção, ele cai dentro do presídio e ele automaticamente tem que fazer uma escolha. É assim que funciona? Ele tem que aderir a algum tipo de facção? Eu posso dizer como é que funciona assim na prática mesmo. O apenado chegou no presídio, né? Foi condenado, chegou no presídio, a gente vai ter que alojar ele em algum lugar. Aí se o cara nunca... Aqui a gente ainda tem assim, a gente fazer uma individualização da pena, da maneira assim, o cara nunca... Primeira vez que foi preso. Né? Aí a gente tem uma ala lá, que a gente já deixou para esses apenados, assim, para não ter o contato com esses criminosos que já estão inseridos nos sistemas, que rodam muito no sistema. Já aquele que já é rodado, quando ele deu entrada aqui, aí veio lá da CPA, ou veio da PEG, chegou ali, tu vai perguntar, tu é de alguma facção? O cara às vezes não pode, nem precisa ser da facção, mas ele morou numa galeria que é de tal facção. Então a gente já vai dizer, ó, tu não pode ir para tal lado, tu vai ter que ficar em tal, porque lá na PEG tu ficou junto com os balas, ficou com tal, né? Tu não vai ser aceito dentro dessa galeria. Em todos os presídios é assim que funciona.
E, infelizmente, parece que eles tomaram conta, então. Né? Mas é o perfil do presídio, Mas né? é que é assim. Não? O presídio grande, hoje ele em dia, facilita isso. Sim, a não ser o presídio aquele do interior, tu pega um presídio lá como São Francisco de Paula, Isso aí. que aí não tem isso aí, não tem facção, não tem nada, é outro perfil de preso. Tu falaste em CDA e PEG, né? CPA. CPA é Colônia Penal Agrícola, que eu acho que é a única que tem no estado. Sim. Né? E a outra? A PEG é a Penitenciária Estadual do Jacuí. Que são, eu falei nessas que são as duas vinculadas à VEC Novo Hamburgo. Então são da onde que veio... Várias execuções penais. A gente vai parar de falar em sigla para ti. Não, justamente, até é interessante abrir a sigla para o telespectador. Bom, nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de quatro patas. Estamos de volta ao programa Contraponto, com debate sobre o regime semiaberto. Contamos com a participação do administrador do Instituto Penal de Novo Hamburgo, César Corrales, e da advogada e uma das coordenadoras do movimento #Paz, Gabriela Strebe. Bom, há cerca de 3 anos atrás, o Estado adotou um sistema de monitoramento eletrônico. Né? Dito que isso tenha sido tomada essa decisão em função de alguma coisa que eu gostaria que tu me explicasse, né? O que motivou essa escolha? O ponto principal foi a criação de vagas. Na verdade, foi trocado do semiaberto, que não tinha mais vaga, aí foi estipulada a tornozeleira eletrônica para a criação de vagas. Né? E existe diferença entre as varas de execuções criminais. Tipo, falando da vara de Novo Hamburgo, o apenado, para ter direito à tornozeleira, para ser inserido no sistema, ele já tem que estar no regime aberto. Já a vara de execuções criminais de Porto Alegre, o preso pode sair direto do fechado já para a tornozeleira. Então ele já dá um salto já, né, em relação aos presos de Novo Hamburgo. Então, pelo menos Novo Hamburgo já não adotou esse sistema, né, de já pular já direto fechado para o monitoramento. Mas isso tudo em função da falta de vagas no sistema, sistema do regime semiaberto. O fator principal é a falta de vagas e usar a tornozeleira para criar mais vagas. Bom, e eu gostaria também eu acho que isso como é justamente um termo técnico, qual é a diferença, né, entre um preso do regime semiaberto e um preso domiciliar? Não, o preso domiciliar, ele vai estar no domicílio dele. Né? Tem ou monitorado com a tornozeleira, ou tem as domiciliares que são sem tornozeleira mesmo, que ainda tem algumas ainda. Já está aqui no Novo Hamburgo, eu sei que tem 23 presos que eles estão em domiciliar, só que sem monitoramento, então estão em casa. Mas aí é por outros fatores, é por doença grave, por coisa assim, que aí acabam ganhando esse benefício. Basicamente, o que difere um
o preso no semiaberto do preso domiciliar. Com relação a obrigações, o que o Estado exige desses dois, né, tipos de apenados? O monitorado, né, com a tornozeleira, ele tem um horário para poder sair para trabalhar, ele tem um horário que ele pode circular dentro do bairro. A partir das 19 horas, 7 da manhã, ele tem que estar dentro do seu domicílio, né? E falando assim das tornozeleiras atuais, as que estão sendo usadas agora, melhorou bastante. Isso eu falo assim, porque a gente tem testado. O próprio juiz da VEC, a gente fez vários testes ali no Novo Hamburgo, melhorou bastante, né? Então não está mais... teve uma fase muito ruim elas mesmo, mas agora o sistema, eles começaram a aprimorar melhor, né, deixaram mais confiável, tanto... Claro, nada evita do cara arrebentar uma tornozeleira. Isso aí não tem como evitar, porque ele pega um alicate, que é uma coisa, mas só que o ponto ele vai ser automático aqui. Ele mexer na tornozeleira, vai dar o alerta de integridade dela, e aí tu já vai saber que alguma coisa aconteceu, que ele violou a tornozeleira, já é disparado o alarme lá, já é comunicado o brigado, coisa da última localização dele. Então teve uma melhora bem significativa nesse ponto, né? O semiaberto, eu acredito que nos moldes atual assim, é menos vigiado do que a tornozeleira. Porque aí o cara sai para trabalhar sem nada, né? Ele sai, tu vai na confiança do empregador ou das nossas fiscalizações para saber se ele está ou não no local, né? E esbarra na questão da falta de pessoal para fiscalizar? Isso aí a gente tem, juntamente com o PAS, com todas com brigada, com polícia civil, com as guardas de toda a região, aqui a gente junta todo mundo para poder fiscalizar. Porque só nós não temos como fazer esse serviço. Porque isso aí até era um serviço que era incumbência do judiciário, que ele libera, ele fiscalizava. Mas aí tinha uma equipe, mas hoje no estado eu acho que incumbido tem um só que... Tem um só. Né, uma pessoa só para fazer isso aí. Imagina. Né, aí o judiciário passou para a SUSEP, dizendo que nós tínhamos que fazer. Distribuição da SUSEP. Aí nós não tínhamos gente também, né? Sim, faltava gente. Pessoal. Aí foi em 2015, nesse de 2015, a gente se reuniu e coisa, né, e aí chegamos nessa soma de esforços aí para fazer esse trabalho. Novo Hamburgo faz isso aí, só que Novo Hamburgo são 280 presos tem aqui. E os outros 4 mil semiabertos que tem no estado, 4 mil e pouco, acho que tem, né? E mesmo levando em consideração que apenados nossos trabalham em Estância Velha, né? Sim. São Leopoldo, não trabalham todos no mesmo local, na mesma região. Então, essa união de esforços foi um anseio entre Polícia Civil, SUSEP, Guarda Municipal, Brigada Militar, cada qual cede na sua limitação, a viatura, o agente que acompanha tudo isso, até porque tu tem que ter agentes da SUSEP para dar a legitimidade da fiscalização. Não pode ser um guarda municipal, não. Tem que ter um agente da SUSEP e ele tem o apoio dessas outras varas. Então, aqui em Novo Hamburgo, primeiro, não sei quantos por cento estavam fora de local. Deu 30% mais ou menos dos apenados. Não estavam onde deveriam estar. E levando em consideração ainda que o apenado, ele avisa o outro, tá? Quando sai uma força-tarefa, ele vai avisar os outros. Sim, a gente tem aquela... Não tem que ter... Então, quanto mais gente tu tem naquele momento para fazer tudo no mesmo momento, mais êxito vai ter. Sim. Bom, Gabriela, a questão da tornozeleira eletrônica, qual é a tua visão sobre isso? Olha, assim, ó, o Correio está trazendo um dado assim melhor de que eles estão, porque no começo disso tudo, assim, o próprio equipamento adquirido pelo Estado do Rio Grande do Sul era muito ruim, tá? Então ela tinha diversos problemas, não sabia se estava funcionando, se não estava, o penado botava o pé dentro de um balde d'água, já parava de funcionar, ou tinha tornozeleira até pescoço de galo, aí a gente encontrava, né? Chegou um momento que até isso acontecia. E eu acho que agora, com o novo equipamento, ele melhorou, principalmente assim, talvez o respeito do apenado para com a tornozeleira. Se acontecer alguma coisa, eu sei que eu vou me dar mal.
E eu acho que a gente tem que exaltar também Novo Hamburgo, porque Novo Hamburgo está sendo um diferencial em várias situações. O esforço do juiz da VEC nosso aqui, do todo o nosso judiciário, junto com o Ministério Público, com os delegados, com a brigada, que nesse conjunto de forças fazem esse diferencial. Não adianta querer fazer uma fiscalização se as outras forças não participarem, não adianta o juiz mandar botar a tornozeleira se o equipamento é ruim. Então, eu acho que Novo Hamburgo, ele é um forte diferencial em termos de cidade, o que está sendo feito, que é casing hoje praticamente para o nosso país. Tá? Já tomou essa dimensão. Já tomou essa dimensão. Nós estivemos, o Movimento Paz esteve agora no Seminário de Segurança Nacional que teve em Gramado, com uma exposição nossa. Nós conseguimos falar com o secretário de Segurança para mostrar uma sugestão de plano de segurança, com medidas pontuais, né? Como é que eu vou tratar... Foram mais de 20 medidas, né? Isso. Então, um número bem considerável. Se hoje tu está falando em drogas, como é que a gente vai imaginar que o nosso hospital municipal não tem um leito para drogadição? Então, tem que entender que isso aí é um conjunto de coisas, né? E a população, ela tem que estar ciente disso, né? Inclusive foi feita já uma integração com a nova prefeita. Sim, A prefeita Fátima, ela estava já, a futura prefeita. Nessa conversa com o secretário, inclusive, ela estava junto. A gente ficou muito feliz que a prefeita Fátima tem no seu plano de governo muitas das situações que o Paz ofereceu e que tenha prospectado como dando certo assim na nossa cidade. Hoje de manhã eu estive numa reunião da Força Tarefa de Campo Bom. Daí eles ficam perguntando, mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Né? Então, uma articulação em rede já. Em rede. Ela extrapolou, não só a questão porque municipal. Os municípios se deram conta do seguinte, se Novo Hamburgo vai fechar, vai se blindar para a bandidagem, esses bandidos vão para algum lugar, eles vão para cidades mais próximas. Então, Campo Bom, que aqui do lado, tem que se antenar, que daqui a pouco ele vai estar atingindo ali. Quando tu fala de se blindar, seria aquele cercamento eletrônico? Cercamento eletrônico, que está, eu acho que em fase de finalização, assim, para se começar a instalação, a licitação e após a instalação. Mas todos os municípios, 12 municípios aqui da Associação dos Prefeitos do Vale do Rio do Sino, já anuíram, já disseram que querem, tá? Vão formar um consórcio. Poderia nos explicar como é que funciona esse cercamento eletrônico? Cercamento eletrônico, justamente nas tuas divisas, tu consegue monitorar quem entra com câmeras inteligentes, né? Hoje em dia tu tem equipamentos de ponta que tu não precisa ter alguém o dia inteiro lá olhando o filme passar, não. Ela te dá um alerta quando passa a placa clonada, roubada, o veículo roubado, né? Claro que a gente tem pretensões mil, assim, em termos de segurança, porque a gente vai aprendendo muito, né? Se tu imaginar assim, ó, claro, é Estados Unidos, mas lá existe um negócio chamado alerta âmbar, né? Que tu tem teu telefone, tá andando no carro, daqui a pouco ele começa a te dar um som diferente, diz o carro, prata, suposto sequestro. Então, as pessoas que estão na volta, elas começam a ficar mais né, vigilante com relação a isso. Isso não é muito difícil de fazer porque as pessoas são vigilantes. A mulher tem um diferencial, vou puxar a brasa pro meu assado agora. Mulher é um negócio meio esquisito que é uma parabólica, né? O cabelo está aqui, mas eu tô vendo lá, parece que tem alguém sentado lá, alguém tá de boné na minha frente, sabe? A gente fica falando e vendo. O Paz Novo Hamburgo, ele tem um portal da vigilância cidadã. E o que a gente vê no portal? Que de 10 inserções, 8 são mulheres. De 10 inserções, 8 são mulheres. E a mulher, ela entra lá no portal e diz assim, na frente da minha escola tinha um sujeito esquisito. Eu fui levar meu filho e achei um cara lá que estava. Ela faz essa percepção. Né? Ou nós também, nessa mesma constatação, de cada 5 pessoas em inserções, 4 disseram que não fizeram um boletim de ocorrência. Olha o quanto isso é preocupante, porque a Força de Segurança, como ela trabalha com estatística, como é que eu vou saber que lá em Hamburgo Velho está sendo roubado, tantos estão me informando que é lá, e não é lá na Santo Afonso, ou é lá em Canudos, ou é na São Jorge. Então, a Força de Segurança, ela acaba não trabalhando com dado muito preciso. Não consegue mapear esses números. Sim, né? mas daí vem aquela aquela história. história. Porque tu não tem informação. A informação correta. Então, isso tudo, na verdade, isso está integrado, né? Sim. Bom, tem uma relação que é interessante discutir sobre as propostas para mudar o sistema semiaberto. Né? Quais seriam essas propostas com relação a como é que funcionaria na prática essa mudança do regime semiaberto, extinção dele,
para um regime que seria fechado, quem estaria adequado hoje ao semiaberto, ele iria para onde? Como é que funcionaria? Essa pergunta me fizeram na terça-feira até, mas já não tem vaga para não sei o quê, e agora tu quer terminar com esse regime. Olha, por óbvio que a lei não pode prejudicar, né? Então ela não vai atingir aquele que está no semiaberto. Aquele que já está cumprindo, ele termina de cumprir. E automaticamente vai existir um ciclo de renovação. Esses casos prisionais que estão em semiabertas vão se transformar em fechadas, em semiaberto para fechado. Então tu já tem ali uma transição. O Movimento Paz, ele luta também por a construção de presídios, mas perfis menores, de até 350 vagas, porque isso se mostra que tu tem dificuldade da facção entrar, quando a casa prisional é menor, tu tem mais facilidade que a família está mais por perto, que cada cidade tem que entender que ela tem que ficar com seu bônus, mas também seu ônus, que ela tem que entender que ela produziu aquele cara lá, ela tem que também absorver aquele sujeito. Então não adianta ter 270 apenados em Novo Hamburgo, quando 55 são de São Leopoldo, 30 e poucos são da região ali da Serra. Estância Velha, Campo Bom. Entende? Cada cidade que fica com os seus também, né? Sim, para se resolver. Exatamente. Justamente há poucos dias houve uma reunião, né, de vocês, o pessoal responsável pela segurança pública do Estado. Gostaria que nos explicasse, a partir desta reunião, o que foi pensado, quais foram as propostas que se discutiram, até a questão de aumento de vagas para a SUSEP. Né? Pode falar sobre isso. Que a reunião foi mais direcionada ao Complexo de Canoas, né? Que está em fase terminal já para entrega da obra. Que lá é regime fechado, né? Lá vai ter semiaberto também. Né? Mas só que não tem funcionários para trabalhar lá, aí talvez a obra fique pronta e não tenha, né, funcionários, aí ter todo um processo. Falta mão de obra, no caso da SUSEP, hoje faltam agentes para tomar conta daquela casa prisional. Sim, e é uma casa que vai abrigar 2.800 presos, que já pensando bem, não é o ideal, porque se torna outro central, outra PEG da vida, que tu perde o controle. Né? Então, casas, hoje em dia... Para cuidar de uma casa com 2.800, desculpe te interromper, mas quantos agentes são necessários? Teria que ser no mínimo de 450 a 500 agentes. Que hoje não há esse número disponível. Não tem, a não ser que façam com diaristas, mas o governo... né, acredito que não queira fazer diário, até teve uma pesquisa para ver se os agentes quisessem, quem queria fazer diário, ninguém também quer fazer diário, ninguém quer dobrar a carga horária, né? Tu já trabalha num local, né, ruim, um ambiente ruim, aí tu vai dobrar ainda, tu vai passar praticamente os 30 dias trabalhando num local, né, que não é adequado para ninguém, assim, né, tanto para nós que trabalha, a gente trabalha lá, já tá louco para sair para o horário de ir embora, porque é um ambiente pesado e coisa. Imagina tu dobrar essa carga horária, né, de 160 fazer 320 horas. E o regime semiaberto lá está previsto para quando? Qual é a quantidade de vagas? Lá, se não me engano, são 400 vagas, parece. 400 vagas? Eu não tenho bem certeza, mas acho que é 400 vagas. Também esse é um número considerável. Estaria dentro desses 2.800. Sim. Seriam, então, 2.400 em regime fechado. Mas todos os presídios, assim, a gente sabe, um presídio ele é configurado para 2.800 vagas. A gente sabe que facilmente você vai a 3.500 ou mais. Porque aí não vai entrando preso, não tem lugar, vai indo. E aí extrapola todos os limites, né? A construção lá, sei como ela é com telas também. Eu acho que o modelo, hoje em dia, pelo que eu conheço assim, de presídio, que a gente vivencia, que vê, o melhor modelo são tipo modulados, tipo Montenegro. É o melhor modelo para você trabalhar, né? De movimentar preso para retirada, para tudo é bom. Né? Só que não sei por que não fazem nesse modelo, fazem outros modelos, vão lá, copiam um modelo lá do Nordeste para colocar aqui no Rio Grande do Sul. Né? Temos 2 modelos aqui que foram construídos, que é em Ratos e Santa Maria, que não tem como trabalhar, que foi um modelo que foi copiado lá do Nordeste.
que é um calor de... Não se aplica à nossa realidade. Não se aplica, não é lá um calor de 40 graus, tu vem para cá que tem estações do ano aí que dá 0 grau, né? E até o perfil deles é diferente do nosso, porque aqui o preso, eles são organizados para o crime, não é cada um por si, né? A gente vê alguns locais lá do Nordeste são meio selvageria, assim, né? Diferente daqui. Aqui eles são organizados para o crime. Que é uma indústria. É bem diferente. César, obrigado por enquanto. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras às 10h30 da manhã, nas terças ao 12h30 e nas sextas às 8h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha. Previna-se. Estamos de volta ao programa Contraponto, um debate sobre o regime semiaberto. Contamos com a participação do administrador do Instituto Penal de Novo Hamburgo, César Corrales, e da advogada e uma das coordenadoras do movimento #Paz, Gabriela Strebe. Bom, entre as questões, né, de fim de semiaberto, o regime fechado, mudanças nas leis, a violência atual pode ter motivado essas discussões sobre o fim do regime semiaberto, Gabriela? Eu acho que sim, né? Eu acho que nós chegamos a um ponto de que as pessoas começaram a se sentir tão presas ou tão acuadas que elas não restou outra alternativa senão falar sobre esses assuntos que até então ninguém se preocupava com o preso. Tem uma máxima que diz preso não vota, né? Por que eu vou me preocupar com ele lá dentro? E é o que eu comentei antes, essas mazelas que a própria sociedade produz de certa forma, ela tem que ser absorvida pela sociedade. Hoje o movimento que a gente mais vê são pessoas dizendo assim, ó, como eu ajudo? Como é que eu posso ajudar vocês? Porque existe todo um diferencial hoje, vendo na prática que está se tendo resultados positivos. O índice de homicídios em Novo Hamburgo diminuiu. Nós passamos da terceira cidade mais violenta do estado do Rio Grande do Sul para o número 5º hoje do estado do Rio Grande do Sul. A meta do Paz é em 5 anos nós estarmos fora das 10 cidades mais violentas, né? São Leopoldo hoje o índice é muito alto de homicídios, ela está aqui no nosso lado. O diretor do presídio ali, certa feita, numa outra reunião, disse assim, que ele falando para os apenados, olha, elas estão atravessando o rio, tá vendo aqueles saltos aqui, vocês começam a se comportar aqui dentro. Bom, já se mostrou que São Leopoldo também já inaugurou o sistema de vídeo monitoramento, com uma necessidade do poder público, com a Associação Comercial e Industrial. Os entes, as pessoas têm que entender que o Estado do Rio Grande do Sul ele não vai fazer mais nada do que ele já fez. Eu sei que isso é extremamente preocupante tu falar, tá? Que o Estado não vai te oferecer uma segurança que, a rigor, está lá na Constituição, que é o Estado, a União, né? Mas eles não conseguem mais fazer isso. Se nós não nos mobilizarmos para ajudar, o caos cada vez vai ficar. Cada vez vai piorar a situação, a sensação de insegurança, que é muito pior do que a segurança em si. Imagina eu sair daqui, pegar meu carro, quantos segundos eu tenho para entrar dentro do meu carro para não ser
assaltado. Isso tudo existe estatística hoje, tem gente que fala, tu tem 7 segundos para sair do teu carro para tu não ser assaltado. A gente vai levar filhos na escola, a qualquer momento pode ser assaltado. Eu largo a minha mãe na frente da casa dela e diz, entra correndo porque tu pode ser assaltado. É uma sensação de insegurança. A sensação permanente. é permanente, não existe mais aquele bairro que é violento, ou tal hora que é violenta, não. Ele é todo o tempo assim. Nós estamos todo o tempo vigilante, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, se a sociedade tiver essa consciência de que é ela que tem que participar, ela não tem que tomar conta, mas ela tem que ajudar no que ela pode ajudar. Tá? Nós temos um grupo hoje, Novo Hamburgo, ela consertou mais de 17 viaturas. Por quê? Porque existe um grupo de mecânicas que ninguém divulga quem são, que ninguém sabe quem é, mas que tem um ponto-chave que diz, olha, eu tenho que consertar, essa pessoa entra em contato, o que precisa lá? Eu preciso de uma bateria, um paralama, não sei o quê. Ninguém sabe, mas ela é consertada. Porque esse grupo quer que aquela viatura passe na frente do seu comércio, vá na frente da sua escola, do seu filho, que circule pela cidade. As pessoas começaram a ter essa consciência no Novo Hamburgo. Por isso eu volto a dizer, Novo Hamburgo é um diferencial hoje em segurança pública. Daqui a um tempo, acredito que há 2, 3 anos, nós vamos estar tudo olhando para Novo Hamburgo para dizer como é que eles conseguiram chegar a esse ponto. Bom, basicamente, então, a sociedade civil organizada, ela tem que tomar a sua tomar para si a questão da segurança. Afora partidos, afora quem está comandando, quem é prefeito, quem é governador, ela tem que entender que ela vai ter sua cota de participação. Rio de Janeiro hoje não tem um vídeo monitoramento no Rio de Janeiro que seja da Força de Segurança, hein? Totalmente particular hoje lá. É uma inovação. O ex-secretário Beltrame trouxe isso junto ao Seminário de Segurança Pública em Gramado, que a gente se respondeu, como assim não? Existe todo um regramento da imagem, como é que essa imagem chega até a segurança, se ela fica armazenada no particular. Então, a gente tem que aprender a construir mecanismo, porque o crime já é organizado. Sim. A respeito disso, no site, né, do Vigilância Cidadã, o portal tem citaste as câmeras, algumas câmeras que são abertas. Câmeras a serviços do bem. Se eu tenho na minha casa, no meu escritório, lá na minha empresa, câmeras viradas para dentro, para fora, eu cadastro essa câmera nesse portal. O dono da câmera, ele tem que estar ciente de que essa imagem não fica disponível para qualquer um. Quem sabe que está essa câmera ali são as forças de segurança. Então, existe um login para delegado, brigada, que ela vai ver se acontecer um crime ali, ele tem como acessar ele tem como ir naquele local e dizer, olha, eu preciso das tuas imagens. Porque o que é feito hoje? Faziam antigamente. Quando acontecia um crime, a Polícia Civil batia de porta em porta para te perguntar, tu tem câmera na tua casa? Ela está virada para dentro, para fora, ela grava, ela não grava? E hoje, no portal, ele te permite identificar o local, o tipo de câmera que tem e onde tem. E há bastante câmeras no entorno lá da tua unidade prisional? Sim. Lá também existe esse convênio, assim, vocês têm acesso às câmeras não só da casa prisional, mas no entorno? Não, o presídio não tem. Não. No entorno? Não. Do presídio não. Das residências do presídio não. Uhum. Mas nós temos um acesso, para vocês terem uma ideia, assim, que a partir da implantação do vídeo monitoramento ali, até um apenado que liga para nós assim, eu passei, estou mal, eu estou na UPA aqui. Então tu tá na UPA, nós podemos acessar as câmeras lá da UPA e ver se ele está lá, de lá do presídio. Uhum. Isso aí são tecnologias, né, que facilitam o nosso trabalho, né? E hoje em dia a gente tem que usar de toda a tecnologia possível para poder fiscalizar, para poder inibir o crime, né? Porque é que nem a questão da fiscalização. Os preços são organizados. Se a gente fizer uma fiscalização com 5, 6 diligências, assim, né? Os primeiros a gente pode até pegar alguém, mas depois não pega mais ninguém. Tá porque hoje em dia, com o WhatsApp, com tudo, eles vão se comunicar e aí a gente não consegue pegar mais ninguém. Por isso que cada vez que a gente faz, a gente procura concentrar o maior número possível de servidores, né, com as guardas de todas as cidades daqui da região
estão se envolvendo nessa fiscalização, assim como em outras operações também, a gente está sempre fazendo esse trabalho aí para poder atingir o maior número de locais ao mesmo tempo, né, para evitar dessa comunicação dos próprios apenados. E hoje tu tens dentro da casa prisional aqui de Novo Hamburgo apenados de quantas cidades do nosso entorno? Não, ele tem de todas as cidades aqui começando lá de Canoas até Nova Hartz, Parobé, né? Tem todos. Até hoje são 270, isso? 290. 290 apenados. Então todos eles são... E a maioria é daqui de Novo Hamburgo? Sim, não, a maioria é, mas não é uma grande maioria. A população maior dali é Novo Hamburgo e São Leopoldo. Aí depois sim tem as outras cidades, aí começa Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga é uma cidade que produz bastante apenado. Né? Sapiranga? Sim, Sapiranga, Dois Irmãos, aí vai toda a cidade da região aqui. Acabam aqui. Bom, eu queria voltar só à questão de fiscalização. Né? Por que é tão difícil fiscalizar, né? Fazer funcionar esse regime semiaberto, mesmo que agora já esteja com os dias contados? Por que é tão difícil fiscalizar? É falta de pessoal? Não, pelo é que tem, tipo é que assim, ó, tem situações, né, que o preso tu não tem como fiscalizar, porque ele está com benefício legal, ele saiu de saída temporária, né? Ele está com benefício legal, ele vai poder onde ele quer, ele vai fazer, né? Ele só não pode entrar em locais como bares, como tipo uma casa noturna, ele não pode ir, essas coisas assim, né? Mas circular, ele vai poder circular livremente. Ele não tem a fiscalização porque a lei não permite que ele seja fiscalizado porque ele está em saída temporária. Seria um benefício para ele se reintegrar à sociedade, né? Só que a gente vê na maioria das vezes aí, ó, o preso cometendo o crime na saída temporária. Então ele usa esse benefício, né, para cometer algum crime. Só para ter uma ideia, assim, ó, nós tínhamos um apenado, né, teve um bom tempo ali e não trabalhava. Tinha PAC para a prefeitura, tinha até naquela época nós tínhamos uma empresa de construção que empregava quase 30 apenados ali, quando estavam construindo a arena lá em Porto Alegre, lá, ali da arena do Grêmio. E aí a gente falou para ele, porque tu tá há tanto tempo aqui, tu não trabalha, tu não quer fazer, tu quer passar a vida aí. Ele falou bem assim para nós, por que eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar R$800? Se numa saída temporária eu tiro 2, 3, 4, 5 mil. A saída temporária que ele tira 2, 3, 4, 5 mil, cometendo crime. Claro, exato, claro. por isso. Mas a saída temporária ela é legal. A E lei é uma coisa legal. prevê hoje que o apenado pode ter 35 dias de saída temporária por ano. Pois é. Aí, outra pergunta que eu faço. Hoje, quem está em prisão domiciliar, que usa a tornozeleira eletrônica, como tu disseste no início do nosso programa, que é mais fácil de monitorá-lo, né? Saber onde ele está. Assim, né? Mas tem, por exemplo, eu não daria tornozeleira para um traficante. O traficante pode estar todo o tempo em casa e traficar em casa. Sim. Ele não precisa circular para traficar. Sim. Já o cara que o crime dele é assalto, ele vai ter que sair para assaltar, né? Não vai assaltar dentro da casa dele. Então são coisas assim que eu acho que não pode ser dar a tornozeleira, a prisão domiciliar. Eu acho que primeiro tem que ver, né, os crimes que o cara se envolveu durante a vida dele, né? Eu acho que o cara que foi envolvido com tráfico, coisa, não pode, porque ele vai traficar da casa dele. Vai vir, o cara vai deixar a droga para ele lá, ele vai vender de lá, porque vão ir comprar dele lá. E não há nenhuma previsão legal no uso de tornozeleiras, mesmo daqueles que ficam em albergues ou colônias penais, porque seria uma forma também, se encontrou isso, a tornozeleira eletrônica, justamente para ele não ficar vinculado a uma casa, né? Fica vinculado a uma central de monitoramento. Mas esse que está aqui na colônia, né, ou numa colônia agrícola, ou numa industrial,
não se há uma previsão legal do uso também de uma tornozeleira para que ele saia da casa e retorne à casa e saiba onde ele vai? Eu não posso repuni-lo. O que Posso seria punir duas vezes. O quê? Ele já está segregado. Se a tornozeleira foi uma maneira de criar vagas, então como é que tu vai estar ocupando duas vagas ao mesmo tempo? Tu vai estar ocupando a vaga da colônia penal e com a tornozeleira. O que era uma ideia que eu acho que até, se eu não me engano, está contemplado já no projeto, né, elaborado pelo PAS, seria assim, ó, o apenado, ele ganhou o benefício do serviço externo. Então, para ele ir para o serviço externo, ele teria que colocar uma tornozeleira. Aí tu teria... Aí sim, daí tu vai monitorar e tu vai saber evitar, que ele tá. mas vai amenizar a fiscalização. Sim, aí sim. Acho que esse seria um ponto importante. O apenado sair temporária. Então, a tua saída temporária não é para cometer crime, é para te visitar a tua família, para te resolver problemas pessoais, documentação, tudo isso, procurar um emprego. Então, se não é para cometer crime, então tu vai ir com a tornozeleira. Porque aí tu vai saber onde ele estava, se cometeu um crime, né, nessa área, tu vai ter como ver no histórico da tornozeleira se ele estava naquela área ali. Né? Então, eu acho que isso aí também teria que ser repensado, porque isso aí eu acho que não precisa ter grande mudança na lei. Né? O próprio juiz, né, através de uma portaria, uma coisa, pode elaborar alguma coisa nesse sentido. Né? Eu acho que isso aí seria um avanço muito grande também, já para amenizar bastante para esses que já estão no sistema convencional que está agora e que não vão ser englobados pelo projeto do PAS. E voltando um pouco à fiscalização, o que acontece quando, em Novo Hamburgo, pelo menos com o nosso juiz da nossa VEC, que atinge tantas cidades, quando o sujeito não é encontrado lá, ele automaticamente regride ele. Antigamente ele voltava para dentro do presídio e respondia um processo administrativo interno e pronto. Hoje em dia não encontra lá. O Ministério Público já pede a regressão do regime dele, que é a infração, ele volta para o regime fechado. Isso acaba moralizando um pouco, são pequenas ações que acabam moralizando e ficam prestando atenção muito na fiscalização. Essa fiscalização a gente teve até um período meio frustrado por essa condição. Teve vários casos que a gente fiscalizou, chegamos lá, ele não estava. O apenado ia direto na VEC, antes de voltar para o presídio já voltava com um ofício com os benefícios liberados de novo. Aí, com que cara tu chega para os parceiros, né, para pedir ajuda para fiscalizar de novo? Se aquilo ali era quase que chovendo molhado, tu ia lá e era enxugar gelo, tu ia lá, o cara não estava. Aí o patrão dele chegava lá e avisava ele saía correndo de lá, passava num posto médico, ia ali ia no fórum e chegava para nós já com ofício, com tudo liberado. Aí, depois com a mudança do juiz da VEC, tudo isso aí terminou. E mais, o Ministério Público se comprometeu em verificar as cartas ofertas de emprego, se são fraudulentas, que às vezes tu tem uma carta oferta lá que não existe a empresa, né? Então esse também passa a responder processo crime. Isso o Ministério Público fez esse comprometimento. Eu vou distribuir já o processo crime contra o sujeito lá que deu a carta oferta. Então começou-se a moralizar a própria fiscalização do trabalho. Sim. Bom, tem uma outra questão que é sobre justamente com o fim do semiaberto, como ficaria a questão do uso das tornozeleiras eletrônicas? Porque aí muda-se o regime e o que ficaria? Ainda continuaria existindo o uso da tornozeleira? Eu acredito, não, pelo projeto que eu li, o apenado a partir do momento que cumpriu o seu tempo no regime fechado, ele vai sair uma condicional, mas com a tornozeleira. Exato. Seria daí o uso da tornozeleira? Na verdade, a gente tem, o que a gente fala em projeto, nós temos um projeto de lei de número 3174/2015 que tramita na Câmara dos Deputados, tá? Ele já foi analisado pelas comissões, porque ele ficou apensado a um outro projeto, mas se entrar lá no site da Câmara dos Deputados, colocar projeto 3174/2015, vão ver o projeto que o PAS
formatou junto com várias autoridades com relação à extinção do semiaberto, tá? E ali, além do semiaberto ser extinto, ele vai aumentar o tempo no regime fechado. Nós temos uma previsão ali dentro do projeto que estaria aumentando para 4/5 no regime fechado. E tu não poderia ser reincidente para sair para o regime aberto. Tá? Vai pular, então do regime fechado fica mais tempo lá preso. Imaginar que hoje um homicídio, se o cara pega 6 anos, ele vai ficar 1 ano preso no fechado e o resto ele vem para o semiaberto e para o aberto. O nosso projeto ele prevê 4/5 então sendo cumprido, crimes hediondos e de maior potencial lesivo. E o projeto também prevê a extinção das saídas temporárias, que são os 35 dias, prevê também a volta do exame criminológico por uma equipe multidisciplinar e não só por uma pessoa, e sim por psicólogo, né? Para tu ter uma avaliação ali de várias pessoas que digam, não, está apto para sair ou para regredir ou para progredir. E além disso também com relação à previsão de trabalho interno. Não só hoje o preso ele pode escolher enfermaria ou cozinha, ele não tem mais nada, tá? Então, o nosso projeto prevê tudo isso. Bom, o nosso programa está se encaminhando ao final. Eu peço agora as considerações finais, começando por ti. Primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer que a gente possa estar aqui divulgando. O hashtag Paz é um movimento encantador, que quando tu começa a falar, eu não paro de falar. Se a André estivesse aqui, Schneider, que é a coordenadora geral, também não ia deixar ninguém falar, porque a gente vai se encantando e vai dizendo tudo que é de legal, que nasceu num momento extremamente dolorido de luta, e hoje até o logo do movimento se modificou, já é uma nuvem azul, uma nuvem de esperança escrito paz, e não mais aquele paz preto estático, tá? Primeiro a gente quer pedir o apoio, gente, 3174, nosso projeto de lei, converse com o seu deputado, peça o voto, peça para apoiar essa iniciativa, que vai ser uma revolução em todo o Brasil. E estamos à disposição lá no Face, hashtag Paz, Movimento Paz. César. Igualmente agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da realidade do nosso presídio, né? Dizer para todos que todos os meus colegas que trabalham em Novo Hamburgo fazem o seu melhor, né? Sou abençoado por vir numa época que estava ruim, mas por conhecer o Paz, e junto com o Paz e com as outras forças de segurança a gente conseguiu uma melhora no presídio, que eu acho que em 2014, 2013 era alvo constante da mídia, né? Em todos os noticiários era aquele entra e sai de preso pulando muro. Hoje a gente não vê isso. As emissoras de televisão já nem perdem muito tempo em estar ali na volta, porque não consegue pegar nenhuma matéria, né? Eu acho que tudo isso se deve a essa soma de esforços aí, né? Que a própria sociedade, né, lutou muito para que isso acontecesse, né? E dizer que procurem acabar com esse regime, que é o melhor que tem para a sociedade hoje, eu terminar com o semiaberto. Perfeito. Agradecemos a participação de César Corrales e de Gabriela Strebe. O programa de hoje encerra por aqui. O Contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo canal TV Câmara NH. Até a próxima edição, com mais um tema de interesse público.